aqui. Deixa eu zerar esse negócio aqui. Coloco aqui. Vamos ver esse negócio mais baixinho. Disparar. Disparar o canhão. Deixa eu ver se eu paro antes dele chegar. Vou atirar e parar. Pronto. Tá? Ou seja, nessa coisa, primeiro, para analisar esse movimento, a gente vai dizer, olha, depende do observador. Quem é o observador? É esse carinha aqui. Cadê o sistema de referenciais dele? Está aqui com ele, os eixos X, Y, Z. Então, vou colocar aqui, deixa eu tirar uma foto dessa coisa aqui. Tirar uma foto. Isso aqui alguém vai ter que explicar na prova, tá, pessoal? Quem vai ser, eu não sei. Tiro uma foto daqui. Pronto. Ctrl C. Aí eu venho para cá. Pronto. O primeiro vetor que a gente vai trabalhar, tudo que a gente vai ver aqui em física, ou eles são vetores ou são escalares. Então, posição, velocidade, aceleração, força, torque, todas essas coisas são vetores. E tem outras coisas que não são vetores, que a gente vai chamar de escalares, tipo massa, tempo, esse tipo de coisa. Tá? Então, a primeira coisa é como é que a gente define a posição. O que é o vetor posição? Tá? Então, o que a gente vai chamar de vetor posição? É o vetor que ele vai da origem até a origem é a origem do sistema de eixos, né? Até a posição da partícula. Tá? Então, esse é o primeiro vetor que a gente vai trabalhar, tá? Que é, ou seja, da origem até a posição da partícula. Nessa figurinha aqui, cadê a origem? Está aqui no observador. Então, vou colocar aqui os eixos X, Y, Z. Vou colocar isso de vermelho, amarelo, pronto. Vou colocar os eixos X, Y, Z aqui. Na cabeça do cara. Pronto. Então, esses aqui são os eixos X, Y, Z, que são os eixos cartesianos, né, que vocês já viram lá em álgebra. Vou chamar de X, Y, Z. Eixo X, eixo Y. E eixo Z. Então, esse é o sistema de coordenadas. E aí, como é que a gente define o vetor posição da partícula? O vetor posição, ele vai da origem... cara, eu coloquei... Eu cortei a imagem, né? Deixa eu ver o que eu fiz. Ctrl Z. Enfim, eu não vou desenhar de novo aqui. O vetor posição da bala vai ser o vetor que vai da origem. Cadê a origem? Está aqui com o cara. Até o ponto onde está a partícula. Então, esse daqui vai ser o vetor posição. Tá? Ele vai da origem até a posição da partícula. Tá?
Então, deixa eu escrever aqui. Esse vermelhinho é o vetor posição. Ele vai desde a origem dos eixos até a posição lá da partícula que a gente está analisando. Tá? A partícula é um ponto da bala. Tá? Então, isso seria o vetor posição. Então, deixa eu salvar aqui. Isso tudo vai estar disponibilizado lá na nossa pasta do Google. Né? Vou só salvando aqui. E aulas. Isso daqui é posição. Esse é vetor posição. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, por exemplo, como é que a gente faria para analisar? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Como é que a gente faz para analisar o vetor posição desse negócio? Primeira coisa é coloca o referencial. Onde é que está o referencial? Onde eu quiser, ou seja, eu coloco os eixos x, y, z, onde eu quiser. Então, eu posso colocar, por exemplo, bem aqui, onde a corda está amarrada, certo? Então, se eu pego uma determinada posição aqui, troco essa massa aqui. Vou colocar assim, deixa eu tirar uma foto daqui. Troco a massa por uma partícula, tá? Então, vou trocar ela. Para você. Troco a origem, vai ficar bem aqui. Essa massa eu vou trocar por uma partícula, vou colocar, sei lá, uma partícula bem aqui. Vermelhinha. Tá? E aí o vetor posição, ele vai da origem, que eu vou escolher aqui, cada um coloca a origem onde quiser, até o pontinho vermelho, ou seja, o nosso vetor posição seria esse vetor preto que está aqui. Ó. Então, esse vetor preto seria o vetor posição. Tá? Ok. Vou colocar posição 2. Certo? E aí, então, esse é o vetor posição. Vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento? É o vetor que vai... Deixa eu ver. Esse vetor deslocamento, vou colocar aqui. Ele vai da origem, da posição inicial até a posição final. Tá? Então, isso aqui é o vetor que vai de onde a partícula estava até onde a partícula, para onde a partícula vai. Tá? Ou seja, esse negócio aqui, deixa eu pegar isso aqui, ó. Essa coisa, esse negocinho aqui, ele está fazendo uma curva. Certo? Dá para desenhar aqui uma... Deixa eu ver aqui. Como é que eu desenho um semicírculo aqui? Ele está fazendo um círculo. Não, isso aqui não. Deixa eu pegar outra coisa aqui.
cara do skate. Vou ver quando você tem velocidade, aceleração. Deixa eu pegar aqui. Aqui, por exemplo, tá? Vamos pegar, por exemplo, desde o início do movimento. Então, vamos supor que eu coloco o cachorro bem aqui. Tá? Esse cachorro eu vou substituir por uma partícula, que é essa bolinha vermelha aqui. O skate, eu vou substituir por essa bolinha vermelha aqui. Aí eu coloco essa bolinha vermelha aqui, tá? E aí eu deixo ele vir para cá e ele vai fazer essa curva, tá? Vamos supor que eu pego esses dois instantes, desde que ele saiu até o instante em que ele está aqui, tá? Então, eu vou pegar dois instantes, quaisquer duas posições, né, do skate. Ctrl+C. Vou pegar duas posições aqui. Depois eu faço isso. Ctrl+V. Vai fazer de novo aqui. Copio isso aqui. Ctrl+C. Ctrl+V. Ctrl+V. Pronto. Então, vamos supor que eu considerei dois instantes. Quais foram os dois instantes? Um instante em que o cachorro estava aqui em cima. O cachorro é esse, eu vou representar o cachorro no skate por esse pontozinho vermelho aqui. Então, eu vou pegar esse pontozinho vermelho, esse cara que está bem aqui, e aí eu vou substituir o cachorro com o skate por esse pontozinho vermelho. Tá? E aí eu vou pegar dois instantes. Esse instante aqui, onde o cachorro está aqui, e o instante inicial. O instante inicial é quando o cachorro estava bem aqui, o ponto vermelho estava bem aqui. Tá? Então, entre esses dois instantes, daqui para cá, como é que a gente faz para saber qual é o deslocamento? O deslocamento ele vai da posição inicial, qual é a posição inicial do cachorro? É aqui em cima. Até a posição final. Qual é a posição final do cachorro? É bem aqui. Então, o deslocamento é o vetor que vai desde desse ponto aqui até esse ponto aqui. Tá? Então, isso aqui é o vetor deslocamento. Vermelho aqui. Tá? Então, esse carinha vermelho é o vetor deslocamento do cachorro. Tá? Desde a posição inicial até a posição final. Tá? A posição final eu escolhi aqui. Óbvio que se eu pegar outra posição, eu vou ter outros vetores. Né? Ok? Então, isso é o vetor de deslocamento. É que ele vai de um ponto até o outro. Tá? Por exemplo, se a gente pegar, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, aqui, por exemplo, vamos pegar, colocar uma massazinha aqui, tá?
Isso aqui, essa setinha que eu estou mexendo, ela é o comprimento do fio, tá? O comprimento do fio está aqui, ó. Vamos supor, meio metro, 1 metro. Vou escolher, deixa eu ver se dá para escolher 1 metro. Dá, pronto, peguei 1 metro, uma massa de 600 gramas, sem atrito, e aí eu vou ligar esse negócio. Tá? Só que eu vou colocar essa massa daqui para o outro lado. Aqui, ó. Então, o comprimento do fio é 1 metro, aí eu vou soltar a massa aqui, eu vou tirar essa régua daqui, e aí eu vou ligar esse negócio, eu vou soltar a massazinha. Tá? Vou parar. Quando a massazinha estiver aqui, tá? Eu vou colocar um ponto para quem disser qual é o vetor de deslocamento daqui para cá e qual é o módulo do vetor de deslocamento. Deixa eu ver, cadê? Onde é que eu estou? Aqui, ó. Se esse negócio estava aqui e aí ele veio para cá, o vetor de deslocamento ele vai de onde até onde? Ele vem daqui, desse ponto, então isso vai ser a posição inicial, até a posição final. Qual é a posição final que eu estou pegando? É essa posição aqui. Tá? Então, o vetor de deslocamento ele vai daqui desse pontinho, a gente substitui a massa por um ponto, ele vem daqui até aqui. Certo? Ou seja, de onde a massa estava até onde a massa foi parar. Vou colocar aqui, ó. Tirar uma foto desse negócio aqui. Ctrl C, venho para cá. Deslocamento. Ctrl V, pronto. Então, inicialmente, estava aqui. Então, isso daqui é a posição inicial. Qual é a posição final? A posição final vai ser quando esse negóciozinho aqui estiver lá do outro lado, estiver para cá. Aqui. Tá? Cadê o vetor de deslocamento? É o vetor que vai da posição inicial, que é essa daqui, até a posição final. Então, ele vem daqui para cá. Tá? Então, isso daqui é o vetor de deslocamento. Vou colocar o nome dele aqui. Vetor de deslocamento. Tá? E quanto é o módulo do vetor? O que é módulo do vetor? É o comprimento do vetor. Tá? Qual é o comprimento desse vetor aqui? Bom, se eu olhar lá... Olha, professor, é 2 vezes a linha. É 2 vezes Que dá linha, não é? quanto? Que dá quanto? Se é 1 metro, né? É 2 metros. 2 metros. Quem foi que falou 2 metros? Ele é alto, Cunha, Breves. Tá, colocar mais meio ponto aqui. Tá? Então, qual é o módulo do vetor? Isso eu estou falando porque eu estou supondo que vocês já viram isso em álgebra. O módulo do vetor ele é o comprimento do vetor. Né? Então, esse comprimento aqui vale 2 metros, porque é só olhar para cá. Olha. Cadê o comprimento? O comprimento está aqui. Ó. Vamos colocar assim, aqui. A gente muda o comprimento, ó. Então, aqui está um comprimento de 1 metro. Então, de um lado para o outro, vai ter 2 metros. Certo?
Agora, vamos supor que, em vez de todo esse negócio aqui, vamos supor que eu vou pegar essa outra posição aqui. Então, deixa eu tirar uma foto daqui. Pegar essa outra posição aqui. Nessa mesma situação, tá? Ctrl C, ou seja, o comprimento do fio vale está aqui, ó, 1 metro. Aí eu venho aqui e... Deixa eu salvar isso aqui. Deslocamento 1, deslocamento 2. Nova. Gente, é só para mim ou a internet para vocês? O que foi? Quem que está falando? A internet está oscilando sim, Jane, não é só para você não. Tem hora que cai, agora eu desconectei. Ela perguntou se estava oscilando, desconectando. E tá assim. Não sei se é o tempo de chuva. Bom, daqui a uns 5 anos, quando a gente tiver o 5G, aí funciona. Olha, então vamos supor, nessa nossa situação, agora eu peguei a posição inicial como sendo essa aqui, a posição final como sendo essa aqui, a situação física é essa que está aqui, né? E aí, qual é o vetor deslocamento, quanto vale o módulo dele, dessa posição até essa posição aqui. Vou colocar valendo 1 ponto para vocês. Quando essa corda vem daqui até aqui, ó. No caso aí, já está aí, acredito aqui, fazendo um triângulo retângulo. Aí, através do cálculo do triângulo retângulo, que irá fazer essa distância aí. É isso? Sim, mas aí é isso, mas tu tem que dizer quanto é a distância. Estou calculando, aí. Isso aqui fica contando o tempo. Daqui a pouco vai estar todo mundo hipnotizado aqui. A gente só vai acordar no próximo sábado. Vai dar 2, né, professor? Oi? Vai dar 2. Raiz de 2. Não sei. Raiz de 2? Isso. É exatamente isso, cara. Deixa eu colocar aqui, cara. Parar esse negócio. A raiz de 2. O segundo cara que falou raiz de 2, de onde é que tu tirou essa raiz de 2, cara? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci, mas acho que é Teorema de Pitágoras aí, né? acho que esse teorema, qual é, professor? Peraí, cara, quem foi o primeiro cara que falou que tinha que fazer o triângulo retângulo? Cara? Elielton. Foi o Elielton. Vou colocar mais meio ponto para o Elielton aqui. Quem foi o cara que disse que dava raiz de 2? Eu, professor, Evanildo. Evanildo, né? Deixa eu colocar aqui. É com E de elefante, né? Evanildo. Deixa eu só ver o nome do cara aqui completo. Evanildo, cadê o Evanildo? Evanildo Conceição, né? Vou colocar meio ponto. De onde é que... E o outro falou raiz de 2, eu não sei porquê. É que ele esqueceu. Mas a raiz de 2 é isso aqui, ó. Né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui é um triângulo retângulo. Né?
E aí, quanto vale o lado desse triângulo retângulo? É o comprimento do fio. Quanto é o comprimento do fio? É 1 metro. Então, a gente tem 1 metro aqui, 1 metro aqui. E aí, a hipotenusa, chama esse negócio aqui de x, né? Ou, sei lá, de hipotenusa, h. Então, chama isso aqui de... Não, nem vou chamar de x. Né? Aí vai dar x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 1. Aliás, 1 mais 1, né? X ao quadrado igual a 2. Deixa eu colocar aqui nessa... Vai ficar um negócio assim, deixa eu ver. X ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar 2. E aí, como é que tira a raiz quadrada dos dois lados? Raiz do x ao quadrado é x, e aí vai ficar x igual a raiz de 2. Né? Isso aqui significa que o x é igual a raiz de 2. Né? Então, deslocamento, ele é esse vetorzinho que começa aqui e a pontazinha dele vai estar... Vou colocar a ponta desse vetor azul aqui. Né? Então, deslocamento é esse. E o módulo desse deslocamento, que é o comprimento, vale raiz de 2. Eu só usar o Pitágoras aqui. Tá? Então, esse é o vetor deslocamento. Tá? É o vetor que vai da posição inicial até a posição final. Deixa eu ver aqui. Se a gente tiver, por exemplo, no movimento de translação, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se a gente pegar, vamos supor, o planeta Terra e o Sol, então o deslocamento da Terra no movimento de translação, o movimento dela, o deslocamento, vamos supor que esse raio aqui vale quanto? Vamos chamar de R, é o raio desse círculo aqui, tá? Deixa eu ver se tem que marcar aqui. Vamos chamar de R mesmo. Tá? Então, essa coisa aqui, o raio desse círculo, vale R. Tá? Então, se a gente começa a contar daqui de cima, ó, quando ele passou aqui, vou parar aqui. Quando começa a contar daqui, então daqui, quando completar um ano, o deslocamento da Terra vai ter que módulo valendo 1 ponto para vocês. Colocar aqui, um ponto. Em um ano, o deslocamento nesse movimento de translação quem foi aquela que falou do... Olha, o que a Terra faz em um ano, cara? O que a gente chama de um ano? Ela dá um giro ao torno do Sol. Pois é, então, qual é a 360 posição? graus. Olha, Um giro de 360 graus. vamos supor, a gente começa aqui. Depois de um ano, a Terra vai estar onde? No mesmo lugar. No mesmo No lugar. mesmo ponto, professor. O vetor de deslocamento, ele vai da onde para onde? 0, professor. Vai ser 0, né, cara? Porque ele vai daqui, aí só que um ano depois a Terra está aqui de novo. Então esse vetor vai da onde para onde? Vai daqui até aqui mesmo. Ou seja, ele não vai ter comprimento. Certo? Então, em um ano, o vetor de deslocamento da Terra vale 0. Tá? Quem foi que falou 0 aí? Ele é alto, professor. Colocar mais...
Olha, depois eu vou regularizar esses pontos para o cara não ficar com muito ponto e outro ficar sem ponto, entendeu? Senão o Elielton vai chegar na prova com 20 pontos. A gente tem que dividir, sei lá por quanto, para não ficar uma disparidade assim, gigantesca. A melhor forma também seria só o tal ponto de participação, não importa quantas vezes a pessoa falou. Assim, é a minha opinião, não sei se os demais discordam. O que é que vocês acham? Também Eu concordo, concordo. Gena. Participo do momento, né? Que a ideia é construir, né, construir o conhecimento, né? Mas aí quantos pontos vocês ganhariam porque estão aqui, cara? Ué, velho, O passa Eliné- a gente todinho diretão com 10. O Elienay, cadê o Elienay? Professor, Fala. estágio, a gente ganhou 2 pontos durante o período inteiro pela participação, apenas 2 pontos. Não é isso. Pois é, isso daqui eu acho que eu vou deixar para o Elienay, então. Mas esses 2 pontos ajudou, viu, Jane? Muita gente. Né? Imagine você tirando um 3, aí você fica com 5. Elienay, tu tá ouvindo a gente aqui? Tô sim, tô escutando, professor. Eu acho Tô que a gente por pode aqui. fazer o seguinte, cara. Eu vou fazendo as perguntas e aí, no final, o Elienay decide quantos pontos vocês vão ficar, cara. Porque aí ele vai ver quem responder mais, quem respondeu menos, quem respondeu tudo certo, etc e tal. Porque tem gente que não domina, né, professor, a disciplina. Pelo menos eu vi no ensino médio, vi na álgebra e agora de novo. Já tem outros que são professores de física, né, aqui entre a gente. Então vai ficar assim um pouco, né? Então eu acredito que a gente participa como pode. Por isso que eu acredito que a melhor forma é avaliar a participação. Não sei, né? Essa é a minha, do ponto de vista. E aqui também para mim tá ruim o áudio. Tem hora que eu não escuto. Bem, professor, no caso, então, a gente dá tipo uma porcentagem, né? Mas a gente leva, digamos, em consideração, principalmente, digamos, a presença do aluno, né? Aí a gente pode dar uma porcentagem, porque eu acredito que essa pontuação dá ainda para a primeira avaliação. Aí, quando nós formos para a segunda, a gente dá também uma pontuação, eu acredito que seria essa pontuação extra, tá? Digamos, a prova vai valer 10, né? Assiduidade e participação, né, professor? As duas coisas, isso. Aí, no caso, essa pontuação extra, que eu acredito que pode chegar, digamos assim, até 2 pontos, extra, né, no caso, para a primeira avaliação. Aí, quando começar a segunda, já é a outra dinâmica, tá ok? Para justamente valorizar, né, o empenho, né, de vocês aqui na aula, né, porque tem um monte de dificuldade, né, falta de internet, alguns se deslocam para casa de amigo, ou compram um pacote, né, de internet, né, eu acho que tudo isso, eu acho que te podia valorizar, né. Então, a gente pode ficar assim, né, professor, a sua idade e a participação. Eu não sei se eu amarro aí até 2 pontos extra, né, sendo que a prova 2 vale pontos, 10, né? Tá bom, né? Sendo que a prova vale 10, eu acredito que vai ser 10 questões, né? Então, pode ser. Então eu vou priorizar a frequência, tá? Eu nem cheguei a anotar todos os alunos que participaram, mas eu vou ficar atento a partir de agora. E eu vou ajeitando a planilha, tá? Então é importante vocês não esquecerem de assinar a frequência, tá? Do formulário, que aí eu vou ter esse controle de quem realmente está aqui, tá? Procure colocar o nome completo de vocês, tá? Tem como se eu tirar a lista de participantes aí no Google Meet mesmo. Pois é, no Google já vai gerar já a lista para mim. Quando vocês assinam lá, né, colocam o nome e enviam, aí já está registrado o nome de vocês na planilha. Ela vai gerar uma única planilha. Quando eu terminar a aula, eu vou deixar ainda mais meia hora, né? Aí eu fecho o formulário, tá? Aí eu já tenho a lista dos alunos que participam, que estão aqui na sala, no caso, tá?
Desculpa, professor, de interromper. Só uma dúvida a respeito. A prova vai valer 10. E aqueles trabalhos anteriores que valiam 3? Vai continuar? Trabalhos anteriores? Não. Por exemplo, das disciplinas 30%. anteriores, era dividido em provas e trabalhos, né? Então, não vai ter mais trabalhos? Somente provas? Eu acho que o professor colocou lá, né? A primeira avaliação, segunda avaliação e a terceira será seminário. Cada item desse vale 10 O pontos, né? seminário vai estar sendo a terceira avaliação. Isso. Entendi. Compreendido, então. Obrigado. É os Acho que assim, né? 30%, Wagner, que você está falando? Os 30%. Porque Isso. na outra disciplina tem os 30%. Além de ter a nota da prova, tem os 30%. Que eu acho que caberia aí nessa frequência, nessa assiduidade aí e participação, né? Esses 30%. Só que ou não. Esses 30% não vai entrar, Regina, porque essa participação, a assiduidade de participação já entra como extracurricular, né? Extra, né? Pois é. Que a gente tem os 30% mesmo nas disciplinas de cálculo. Vai funcionar como incentivo, né, professores? Na E verdade, também, não é incentivo, é um atrativo, né? Que a galera que às vezes tem algum contratempo durante o período, aí se esforça mais para participar. Com certeza, até porque quando a pessoa está perguntando, mesmo que não seja uma coisa tão interessante, mas porque ela está prestando atenção na aula. E acontece de pessoas entrar na sala e sair, como o professor Helena já colocou. Não estou julgando ninguém, é só meu ponto de vista. Então, se a pessoa está ali falando, porque ela está ligada ali na aula, né? Então, tem que ter ponto mesmo para merecer o esforço. Olá. Esse galo foi para acordar o pessoal. Levei um susto. Ok. A Jane, por exemplo, ela está com um problema de áudio, né? Agora, com relação a esses pontos, cara, por mim o Elinai decide isso. Mas, por exemplo, se tem um professor de física aqui que dá aula de física, eu esperaria que a nota dele em física fosse maior do que uma pessoa que só viu isso há 10 anos atrás. Né? Mas aí vocês que sabem, cara, eu só vou colocar as aulas mesmo. Eu vou deixar esses pontos de resposta, quem está respondendo, por exemplo, o Elielto, o Wagner, o Ivanildo, deixar para o Elinai decidir depois o que vocês fazem com isso. Mas eu esperaria isso, ou seja, se o cara é professor de física, eu espero que a nota dele em física seja maior do que a de outra pessoa, né? O Evanildo já foi. Professor, se ele não procrastinar, né? Eita, Wagner. Eu esperei a ajuda, viu, Wagner? É covarde, né? Também tem isso, se ficar só o Eliel, por exemplo, vamos supor que o Elielto seja o professor de física. Se ficar só ele respondendo, vai ficar uma diferença muito grande em relação a quem viu isso há 10 anos atrás. Eu, por exemplo, se fosse fazer um curso de biologia, não sei nada de biologia, né? Então, se eu fosse fazer uma prova junto com um professor de biologia, óbvio que a minha nota seria menor do que a dele. Mas, enfim, cara, eu vou fazendo essas perguntas e aí vamos ver esse desenvolvimento da turma aqui, depois quantos pontos vale isso, depois vocês acertam com o Elinai. Com a questão desses outros 30%, a Tânia não me falou nada de 30%. O que ela pediu só foram essas 3 avaliações, né? 2 avaliações com o tutor, o Elinai, e a terceira avaliação, que seria comigo e com o Elinai também, que seriam essas apresentações. Eu acho que a gente pode ver assim, como vai ser o desenvolvimento dessa primeira prova, no dia 10 de abril. Se ficar muito baixo os pontos, a gente pode fazer uma atividade extra, valendo 3 pontos, alguma coisa assim. Mas se não for necessária, eu acho que não é necessário, porque
essa turma aqui tem 100 alunos, né? E só o Elienay aqui para cuidar de todo mundo é muita coisa. Né? Se for fazer uma lista significa 100 listas para o Elienay corrigir, né? Então vai ficar pesado. Eu acho que a gente pode ver se é necessário, né? Depois dessa primeira prova aqui. Tá? E aí, fala. Eu achei interessante, né? Por exemplo, né, se tiver alunos com nota, digamos assim, abaixo de 7 ou 6, né, eu acho que aí, de repente, poderia passar uma recuperação para esse aluno. Ok, por mim não tem problema. E aí isso fica com o Elienay, que deu a ideia, tu que vai corrigir. Ele corrige Aí a gente vê, a gente faz uma tarefa, a gente faz outro formulário, né? A gente pode estar conversando, né, com os alunos aí a gente vê a melhor forma. Mas vamos imaginar que a maioria aí alcança aí esse mínimo, né? Digamos que é 7, né? E aí a gente acha aí para as outras, né? Outras atividades, né? No cronograma que eu apresentei lá para a Tânia, tem essa segunda chamada aqui, né? E tem uma prova suplementar, né? Eu acho que a prova suplementar é justamente para quem não passou, né? Não conseguiu os 7 pontos. Aí Professor, fala. só daqui a pouco, quando o senhor tiver terminado aí, eu queria que o senhor tentasse mudar a configuração lá do Google Sala de Aula lá para ver se aceita outros e-mails que não são institucionais. Parece que tem uma configuração lá que dá para aceitar outros e-mails não institucionais. Aí o senhor... Sim, o Google Sala de Aula, se você tiver o Gmail, ele aceita normalmente. Na escola que eu trabalho, a gente utiliza o Sala de Aula. mas tem que configurar lá, tem que confirmar lá, tem que mudar a configuração lá. Tem que cadastrar e-mail por e-mail, né? Olha, eu acho que isso não funciona na UFPA, porque na UFPA eles amarraram isso, e eu não sei como desamarrar. Eu acho que... Não, mas eu mostro, tente lá depois, eu vou mostrar onde é que vai. Só para ver se vai funcionar, senão vai ter que criar mesmo o institucional. Não, vamos ver logo, porque depois daqui, vocês 6 horas da tarde, eu tenho que passear com o cachorro. Então, vai lá. Vamos lá, olha aqui, vocês estão vendo minha tela, né? Então, deixa eu ir lá. Aqui, onde é que tá? Aqui, o que é que eu faço aqui? Aí vai lá abra a sala, isso aí. Bem do lado aqui tem gerenciar participantes, de azulzinho, bem para cá, mais para a direita, do seu lado direito. Tá. Isso, clica lá. Aí tem uma engrenagem bem no canto direito, assim, uma figura de uma engrenagemzinha. Só clica lá. Aí vê se dá para marcar. Cara, olha só. Excelente, cara. Não sabia disso. Vê se tá disponível lá para marcar. Não, mas olha, só os administradores podem mudar essas configurações. Deixa eu ver aqui. Pessoas que não fazem parte da UFPA podem ser adicionados. Eu não consigo. Pois é, nem eu consigo mudar também. Você colocou como administrador, eu não consigo também mudar. É isso que eu estou falando. O pessoal da UFPA, lá do CETIC, amarrou isso, que eu acho que é basicamente para proteger os professores. Porque, por exemplo, se eu colocar isso aqui... deixa eu ver aqui. Outra coisa, não está adicionado mais, professor. Não, mas pode adicionar. O número não tem problema, porque eu tenho turmas aqui que tem um monte de alunos. Tá. Porque agora teve um colega que mandou um e-mail e não aceitou. Não, mas não é pelo número de alunos, não. Jarlison.santos@altamira.fpa.br. Ele não aceitou o teu e-mail, Jarlison. Não aceitou. Isso aqui foi o pessoal do CETIC. Eles fizeram isso, eu acho, que é para proteger os professores. Porque, por exemplo, se eu mandar um livro aqui para vocês, eu posso ser processado por quebra de direito autoral. Né? Por exemplo, pega um livro aqui.
Se eu colocar isso aqui livre para todo mundo, qualquer pessoa, eu posso ser processado, porque isso daqui ou seja, é uma maneira de obrigar vocês a comprarem o livro. É óbvio que a gente passa esses PDF, mas não pode, oficialmente não pode. Já teve até processo, teve uns professores que acabaram saindo da revista Veja, porque estavam fazendo isso. É perigoso, né? Aí eu não sei, eu acho que é isso, que é esse o problema. Deixa eu ver aqui. Professor, sou eu que mandei o e-mail aí, sou o Jardim. É porque quando eu entrei lá para criar o e-mail institucional, aí apareceu que eu já tenho essa conta, entendeu? Eu nem lembro quando foi criado, acho que foi no início do curso. E aí aparece já essa conta aí como e-mail institucional, aí eu não sei Vamos tentar aqui, deixa eu colocar aqui. como criar o novo, entendeu? Porque lá no sistema já aparece esse para mim, essa conta aí. Qual é a tua conta? Fala aí que eu coloco aqui. Jarlisson, com 2 S. .santos @altamira.ufpa.br. Não foi, não sei por quê. Não sei o que aconteceu. Mas aí, ele recusou o e-mail desse rapaz, esse colega aí. Sim, mas uma coisa é tu ter o e-mail da UFPA. Outra coisa é tu usar o G Suite. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu te mostrar. Outra coisa mesmo. Isso aqui da esquerda é a conta da UFPA normal que sempre existiu. Na direita é o G Suite, que é essa coisa que permite acesso a essas pastas. Aqui. Aí o que tu tem que fazer é migrar a tua conta do correio antigo para o G Suite, ou seja, migrar aqui do lado esquerdo para o lado direito. Entendeu? Como é que tu faz isso? Clica aqui e deve ter um manualzinho aqui, ó. Tá aqui. Eu posso até disponibilizar esse link aqui, pronto. Vou colocar aqui no WhatsApp. Onde é que está o nosso grupo? Eu não estou no grupo, então, né? Vou colocar aqui para o Elienay. Onde é mais que eu posso? Está aqui, ó. Vocês podem copiar isso aqui, gsuite.fpa.br. E aqui tem as instruções do que vocês têm que fazer. Olha, aqui tem o Drive, ó. Deixa eu ver. Olha, tá aqui, eu já venho direto pro Drive, ó, tá vendo? Aí, legal. Ou seja, eu acho que é só vocês migrarem a conta de vocês do e-mail antigo para o G Suite. Entendeu? É clicar bem aqui, ó. Eu não vou clicar porque a minha conta já é daqui, entendeu? Bom, podemos continuar, então? Então, essa questão de pontos, eu vou deixar para o Elinay ver. Eu acho que eu esperaria, na média, o professor de física ter uma nota melhor do que a nota do cara que não vê isso há 20 anos. Mas, bom, aí cada pessoa tem as limitações, né? Tem uma que está com a internet lenta, o outro cara está trabalhando, o outro é adventista, então tem vários problemas. Mas eu vou continuar fazendo as perguntas aqui, aí vocês respondem, e aí depois vocês vêm com o Elienay e quanto vale essas participações de vocês. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Tá. Então, isso seria o vetor deslocamento. Vetor deslocamento.
E aí, seguindo aqui essa apostilazinha, olha, prestem atenção que a gente já está na página 22, então está bem aqui embaixo. Então dá para a gente andar bem rápido. Esse monte de material que eu estou passando direto aqui é o que eu suponho que vocês vão ler durante a semana, né? Esses dois vetorizinhos aqui, eles são iguais, ou seja, a gente pode considerar, quando eu pego dois vetorizinhos assim, deixa eu copiar aqui, por exemplo, esse vetor aqui. Quando a gente pega isso aqui, eu posso pegar esse vetorzinho D2 aqui e sair andando com ele por aí. Essa coisa de sair andando, fazer isso que eu estou fazendo agora, é o que a gente chama de transporte paralelo. Deixa eu aumentar aqui. Então, o que eu estou fazendo com esse vetorzinho aqui é o transporte paralelo. Tá? A gente pode pegar um vetor e fazer um transporte paralelo. No caso desses dois vetores aqui, ó, certo? Como se eu pegar um e colocar em cima do outro, um vai ficar igual o outro, ó. Peraí. Aqui, ó. Tá vendo? Então, se a gente fizer um transporte paralelo desses, e aí um vetor ficar igual ao outro, então a gente diz que esses deslocamentos foram iguais. Tá? Ou seja, esse vetor aqui, em princípio, ele é a mesma coisa disso aqui. Por exemplo, aqui, norte, sul, leste, nordeste. Então, isso daqui significa que o cara andou, sei lá, 5 quilômetros para o nordeste. Tá? Então, isso aqui, só para repetir, é o chamado transporte paralelo. Tá? Só não pode rodar esse negócio aqui. Por exemplo, eu não posso, deixa eu ver se dá para rodar aqui, eu não posso rodar, nem posso esticar, não posso fazer isso aqui. Ó. Aí isso aqui é outra coisa já. Tá? A gente pode andar com ele por aí, mas não esticar ou comprimir ele, nem pode rodar ele de um lado para o outro. Tá? Ou seja, se eu pegar um vetorzinho aqui, esse vetor, eu não posso fazer. Isso aqui não é transporte paralelo, isso aqui é outra coisa. Tá? Transporte paralelo é pegar o vetor aqui e sair andando com ele sem rodar. Né? Então, isso aqui é um transporte paralelo. Tá? E aí, no caso desses dois aqui, se eu pegar um e transportar para cima do outro, vai ficar um igual ao outro, e vai ficar igualzinho, ó, um em cima do outro. Aí eu vou dizer que esses dois vetores são iguais, tá? Usando esse transporte paralelo. Ou seja, os deslocamentos são iguais. Tá? Isso aqui, vocês podem seguir. Tá. E aí, ó, como os... Bom, esses vetores aqui, eu acho que vocês já viram lá em álgebra. Deixa eu colocar. Ah, tá. Espera aí. Isso aqui é uma ilustraçãozinha. Essa representação de vetores aqui, é esse negócio que está preto aqui, ó. 1 e menos 2. Esse vetor 1 e menos 2, vocês já viram como é que faz para representar isso, né? Ou seja, deixa eu pegar aqui. Não é isso. Vetores. Só.
Álgebra. Álgebra foi o que vocês já viram, né? Antes de eu ver esse negócio como é que vocês viram esses vetores? Como é que vocês escreviam um vetor lá no curso de álgebra? Como é que a professora escrevia um tipo de vetor? Alguém fala, porque eu não sei como é que vocês foram lá. Um exemplo de vetor, como é que vocês escreviam isso no caderno? Era usando o I e o J, I chapéu, J chapéu, ou X1, X2, ou era assim, por exemplo, Era o I e o J, professor. O I e o J. Dava para utilizar o I e o J, e o K. Então, vocês pegavam, por exemplo... Também tinha chapéu, que a gente utilizava também. Certo, tá. Quando simbolizava. Tá. Então, todo mundo passou em álgebra, cara? Eu me livrei. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou supor que essa notação aqui... Depois, isso daqui está lá para frente, eu nem vou ver isso agora. A outra coisa, seguindo esse material que a gente vai usar aqui, é que o deslocamento, como ele é um vetor, ele pode ser somado como vetor. Tá? O que significa isso? Por exemplo, 1 quilograma de farinha. 1 quilograma não é um vetor, quilograma é um escalar. Então, como ele não é um vetor, é um escalar, a gente soma ele como escalar. Ou seja, 1 quilo de farinha mais 3 quilos de farinha dá 4 quilos de farinha. 5 segundos mais 3 segundos dá 8 segundos. E assim por diante. Então, essas coisas são escalares, elas são somadas como a gente já sabe somar. Né? Tipo 5 mais 3. Agora, o vetor não. O vetor ele tem regras de adição bem definidas. Tá? Cara, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou somando esses pontos aqui, mas só que eu não vou usar isso. É só para ter um controle aqui, para quando chegar lá no final do curso, eu dizer para ele, olha, a nota desse cara aqui, tu não precisa nem corrigir, que ele já passa com 10. Tá? Ou seja, em princípio, só para eu ter algum controle aqui de quem está fazendo o quê. E também para ver como é que está a média da prova. Então, o deslocamento é um vetor. Como ele é um vetor, ele vai ser somado como vetores e não como escalar. Ou seja, um vetor 5i mais um vetor 3j não vai dar um vetor 8 alguma coisa. Pode até dar, mas não pode dar, não pode dar. Então, os vetores são somados de uma forma diferente, que são aquelas regras de adição vetorial que vocês devem ter visto em álgebra. E aí, por exemplo, aqui nesse quadrozinho, a gente tem assim. Primeiro, vamos supor, uma formiga. Ela foi do ponto A até o ponto B. Então, ela teve esse deslocamento D1. Depois, ela foi do ponto B até o ponto C. Certo? Então, o primeiro deslocamento de A para B é esse vetorzinho D1 aqui, que está aqui. O segundo deslocamento é esse vetorzinho D2, que vai do ponto B até o ponto C. Então, a formiga foi primeiro de A até B e depois de B até C. Ela fez 2 deslocamentos. E aí, esses deslocamentos são vetores, que são essas setinhas que estão aqui. Certo? E aí, a gente pode perguntar, qual foi o deslocamento total da formiga? O deslocamento total, o que é o deslocamento? É aquele vetor que vai do ponto inicial até o ponto final. Qual foi o ponto inicial da formiga? O ponto inicial de onde ela saiu foi do A.
Qual foi o ponto final da formiga? Foi o ponto C, onde ela chegou. Então, o deslocamento total da formiga é aquele que vai do ponto A até o ponto C. Vocês estão entendendo? Ou seja, se a formiga foi de A para B, depois de B para C, qual foi o deslocamento total dela? Foi de A. Do paralelogramo, né? Oi? Você Pode está fazer. aplicando a regra do paralelogramo. Quem foi que falou isso, Pedro? Ué, cadê o cara? Ele não vai responder. Pode aplicar. Oi? É Oscar. Oscar, cara. Cara, eu tenho que tomar cuidado com esse negócio, porque senão vai dizer que foi a Marilene que respondeu. Enfim, eu vou anotar aqui. Oscar, cara. Tem algum Oscar aqui ou vocês estão de sacanagem, cara? Porque... Tem um Oscar do Moju. Parece que quando ele falou, caiu a conexão dele, parece. Ele é Oscar de Moju. Porque eu já vi tanta pegadinha que os alunos fazem com os professores. Na internet tem cada coisa. O Oscar, sim, é que ele é aqui do Polo de Moju, só que ele tá em Marabá agora, ele tá lá, ele falou que a internet está meio ruim. Aqui, já coloquei. Tá? Tem a regra do paralelogramo, mas sem a regra do paralelogramo, dá para entender esse negócio sem regra do paralelogramo. Ou seja, se a formiga foi de A e chegou em C, então o deslocamento total dela vai de A para C. Certo? Ou seja, o deslocamento resultante, ele vai daqui até aqui, esse vermelhinho aqui. Certo? Ou seja, por quê? Porque a formiga saiu do ponto A e chegou no ponto C. Então, isso é fazer sem regra do paralelogramo, é só intuitivamente. Pô, se a formiga estava aqui, chegou lá, então ela se deslocou do A até o C. Então, essa coisa aqui, vermelha, é o deslocamento resultante, ou seja, é esse D1, vou colocar aqui o D1, tá? somado mais, vou colocar aqui, é o D1 mais o deslocamento D2. Tá? Então, esse vermelhinho aqui é o deslocamento resultante, é o deslocamento que vai do ponto A até o ponto C. Tá? Ou seja, o D1 mais o D2 é essa linha vermelhinha aqui. Tá? Então, qual é a regra geral? Tem essa regra que o Oscar falou, que é a regra do paralelogramo, mas se o cara quiser, ele pode fazer assim, olha, como é que eu acho o vetor resultante? O vetor resultante é o vetor que vai do começo do primeiro até o final do último. Certo? Do começo do primeiro até o final do último. Em outras palavras, eu pego os vetores, vamos supor, eu quero somar, vou tirar uma foto aqui. Né? Vamos supor, eu quero somar esse vetor aqui, esse vetor aqui, com esse, deixa eu fechar aqui, com esse vetor aqui. Como é que a gente faz essa soma? Né? É só seguir essa coisinha aqui, ó, em preto. Primeiro eu coloco o primeiro vetor, né? Esse aqui, ó. Tá? Depois eu pego o segundo vetor, e aí, onde termina o primeiro vetor, ó, aqui na pontinha do primeiro vetor, a pontinha do primeiro vetor está aqui, ó. Onde termina esse primeiro vetor, eu coloco o segundo vetor, que é esse outro cara preto, ou então eu vou pegar esse cara aqui e colocar ele bem aqui, ó. Ou seja, eu coloco os vetores um atrás do outro. Aqui é no preto e no vermelho. Coloco os vetores um atrás do outro,
E a soma vai da onde? Onde é que estava essa soma preta? É a soma que vai do ponto inicial, do começo do primeiro, ela vai do começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor, até aqui, ó. Certo? Ou seja, aqui nesses vermelhinhos, como é que vai ser a soma desses dois? É o vetor que vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Ou seja, de uma forma geral, como é que a gente faz esse negócio? Vamos supor. Eu tenho dois vetores quaisquer, vou colocar assim, sem regra do paralelogramo, né? Eu tenho dois vetores, assim, vamos supor, um vetor para cá, um vetor aqui, aí eu quero somar com esse vetor daqui. Como é que a gente faz isso? Qual é a regra? Coloco um vetor atrás do outro, tá? Um atrás do outro, onde termina o primeiro. Onde é que termina esse aqui? Aqui na pontinha. Onde termina o primeiro, começa o segundo, então vou colocar um atrás do outro. Onde termina um, começa o outro. E a soma vai da onde? A soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, esse carinha aqui é a soma. Certo? E esse negócio vale para qualquer número de vetores, ou seja, uma regra geral. Vamos supor, por exemplo, deixa eu ver aqui, vamos supor que a gente tenha 3 vetores. Eu vou colocar um vetor para cá, outro vetor para cá e outro vetor para lá. Como é que eu faço a soma desses 3 vetores? Aí não dá mais para fazer a regra do paralelogramo. Como é que a gente faz? Qual é a regra? Coloco um vetor atrás do outro, então vou ter que arrumar esses vetores aqui, colocando um atrás do outro. Onde termina um, começa o outro. Então vou começar com esse cara daqui, ó. Né? Esse carinha que está aqui na pontinha. Tá? Onde termina ele, vai começar o segundo. Onde termina o segundo, vai começar o terceiro. E a soma vai da onde? Ela vai do começo do primeiro até o final do último. Então, a soma ela vai ser isso aqui, ó. É o vetor que vai do começo desse primeiro aqui até o final do último. Então, esse carinha aqui é a soma. Certo? Vamos lá. Isso aqui, essa soma, depois a gente vai chamar de força resultante, né, que é a soma dos vetores. Tá? Vamos supor agora que eu tenho esses 4 vetores aqui, ó. Professor? Oi. No caso, se fosse na atividade, ele ia me dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, ou não é obrigatório dizer o primeiro? Quem foi que perguntou isso? Foi a Lindalva. Isso aqui vale 1 ponto. Realmente. Lindalva Barros. Isso aqui, pessoal, eu vou guardar esses pontos. Vai ser segredo. Mas a Lindalva já tem 1 ponto aqui. Depois eu vou ver com a Elianai o que a gente faz com esses pontos aqui. Mas é uma pergunta absolutamente interessante, porque é uma dúvida da Lindalva, ou seja, ela está com dúvida. Em vez dela ficar envergonhada, ela perguntou, parou, tudo, não, peraí, como é que eu vou saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? Que pode ser dúvida de 30 alunos aqui que estão calados, ou deve ter uns 10 vendo televisão, hoje é sábado, deve ter uns 5 tomando cerveja por aí. Mas a Lindalva está colocando uma dúvida absolutamente genuína, né, que eu não expliquei. Como é que a gente faz para saber quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? E será que faz diferença
Ou seja, a resposta é não. Quem é o primeiro? Qualquer um. Quem é o segundo? Qualquer um. Oi? É isso que eu ia falar mesmo, professor, que a ordem não importa, porque por ser uma soma, a ordem não importa. Exatamente. Ou seja, como esse negócio aqui é uma soma, eu não vou mais colocar ponto para ele, porque ele já está com muito ponto aqui. Repito, esses pontos é só para eu ter um controle aqui. Os pontos que estão valendo são lá com a IDNAI, de presença e sei lá. Não sei. Mas a Lindalva, eu achei legal essa pergunta, que é uma pergunta bem interessante. Ou seja, a ordem, quem é o primeiro, segundo, terceiro, não importa. Tá? Então, se eu tiver esses 4 vetores, quem é que eu vou colocar? Vou colocar primeiro esse aqui que está andando aqui. Então, eu coloco ele. Onde tem de colocar ele mais para... Não sei. Onde termina ele? Onde é que termina ele? Bem aqui na pontinha. Eu vou colocar o segundo. Quem é o segundo? Sei lá, deixa eu colocar esse cara aqui. Onde termina ele, começa o segundo. Onde termina o segundo, começa o terceiro. Quem é o terceiro desses dois? Qualquer um. Vou pegar esse cara aqui. Ó. Onde termina o segundo, começa o terceiro. Onde termina o terceiro, começa o quarto. E a soma vai da onde para onde? A soma vai do começo do primeiro. Cadê o começo do primeiro? Está bem aqui, ó, essa bola aqui. Ela vai do começo do primeiro até o final do último, que é essa pontinha aqui. Certo? Então, a soma é um vetor que vai daqui até o final do último, até aqui. Tá? Então, a soma desses vetores vai ser um vetor que vai daqui até aqui. Tá? Então, esse carinha aqui vai ser a soma. E depois, soma dos vetores. Depois a gente vai chamar isso de força resultante. A força resultante, que aparece lá na lei de Newton, é a soma dos vetores, tá? Da soma de todas as forças. E aí, como força é um vetor, ela vai ser esse tipo de soma. Tá? Aqui, deixa eu ver aqui. Bom, eu vou deixar lá na pasta um monte de exercícios, né, para vocês fazerem. Só não vou deixar agora, porque a gente vai acabar tarde. Tá? Nesse exemplo aqui, ó, o que a gente está vendo aqui? Eu estou vendo um monte de vetor aqui, um atrás do outro. Mas quando a gente coloca vetor um atrás do outro, a gente está somando vetores. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo V1 somado com vetor V2, somado com vetor V3, somado com vetor V4, e essa resultante, a força, aliás, a soma, ela vai do começo do primeiro, o começo do primeiro está bem aqui, né? Coloquei os vetores um atrás do outro, a soma vai do começo do primeiro até o final do último, que é aqui. Então, a soma é esse vetor que vai do começo, né, que é esse cara aqui, ela vai daqui até aqui. Então, e a soma, quem é aqui? É esse V que ele está chamando, né? Esse vetor que vai, esse carinha aqui, ó. Tá? Ele vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Como é que eu sei que... Pode ir de um vértice ao outro, né, professor? Mas tem que tomar cuidado com essa história do vértice. Por exemplo, por que esse V3, será que ele é a soma de alguém? Não, por quê? Porque ele não está indo do começo do primeiro até o final do último. Olha, ele está pegando aqui... aqui termina um e aqui começa o outro. Então, tem que ir do começo do primeiro até o final do último. Esse V3 não. Por quê? Porque isso aqui não é o começo do V2. Isso aqui é o final do V2. Então, ele não está indo do começo do V2 até o final de não sei quem. Né? Então, eles são vértices, mas tem que ter cuidado que só um desses vértices é a soma. Né?
Então, por exemplo, na prova de vocês, uma questão interessante vai ser essa, assim, ó. Eu apago todo mundo, deixa eu ver aqui como eu vou apagar isso. Vamos ver. Eu vou apagar todo mundo aqui. Aí eu vou dar este gráfico para vocês aqui. Apagar. Então, vocês, olhando esse gráfico, vocês têm que saber qual é a soma, qual é o vetor soma e quais são os vetores componentes, né? Olhando assim fica complicado, né? É só ver qual é o vetor que está indo do começo do primeiro até o final do último, desses caras aqui. O único que está indo do começo de um até o final do último é esse carinha aqui. Né? Então, ele é que é a soma. Certo? Ok? Bom, então vocês já viram isso. Estão vendo agora, né? A regra só para fixar é essa. Coloca um vetor atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, isso é a soma dos vetores. Tá? Outra coisa é isso aqui, ó. Como é que a gente representa esse negócio menos V2, menos um vetor, né? Como é que a gente faz isso? Bom, isso significa pegar um vetor e multiplicar por um número. Deixa eu só ver aqui. Porque eu quero seguir esse material aqui, né? Tá aqui, olha, início de um até o final do outro. Deixa eu ver o que aqui. Ah, tá. Aqui é a soma de vetores. Isso aqui é a soma, primeiro achar D1 mais D2, né? D1 mais D2, depois achar o D2 mais D1, depois o D3 mais D4. Isso aqui é uma típica questão da prova que dá para a gente fazer, né? Ou seja, dados esses vetores aqui, para vocês desenharem quem é um e o outro, a soma de um com o outro. Tá? Que eu acho que eu vi aqui, ó. Aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Olha, tá aqui. Essa interface, isso daqui também é uma coisa que alguém vai explicar. Aqui eu tenho, deixa eu colocar, não dá para tirar, não, peraí, não é isso que eu quero mostrar. Esse outro cara aqui. Então, pega um vetor, né? Como vocês já viram em álgebra, eu estou só lembrando, essa coisinha aqui, esse primeiro onde está o cursor, 16,1, ou isso aqui, ó, deixa eu colocar assim. Essa coisinha aqui é a representação do módulo do vetor. Tá? Ou seja, o que é isso aqui? É o comprimento do vetor. Tá? Eu só estou relembrando que vocês viram em álgebra. Por falar nisso, a garota que falou que só viu isso no ensino médio, eu não sei, mas eu acho que vocês viram isso em álgebra, né? Segundo alguém falou aí. Vimos sim, professor. Foi eu que comentei. Mas a gente viu mais a profundo no médio, eu vi. Aí em álgebra foi assim, mais, pelo menos do meu ponto de vista. Tá. Então, isso daqui é o módulo do vetor, é o comprimento do vetor. Tá? Como é que a gente... Bom, aqui, deixa eu ver, a gente pode somar vetores? Pode, eu posso colocar dois vetores aqui, ó. Tá? E aí eu fazer a soma deles. Aqui, ó.
Isso daqui é uma coisa legal para vocês brincarem com o aluno, por exemplo, olha, deixa eu ver aqui, tirar ele daqui. Vamos tirar. Coloca dois vetores quaisquer, ó, tá? Sei lá, um vetor assim, outro vetor assim. E aí, essa telazinha aqui, ela já mostra a soma, o vetor soma. Só que ficou muito grande, eu vou diminuir um. Aqui, ó, pronto. Vou colocar uma... Aqui, ó. Como é que a gente pode organizar esses vetores? Quem é o C, esse vetorzinho C aqui? Esse vetorzinho é esse S, né? S é da soma. Então, esse vetorzinho é a soma do A mais B. O que significa isso? Eu posso pegar o A, onde termina o A, eu coloco o B, e a soma, que é esse vetorzinho aqui, ela vai do começo do primeiro até o final do último, isso aqui. Então, isso aqui é um negócio legal para alguém... No caso de força, isso daqui seria a força resultante, tá? Para brincar com isso aqui, olha, eu pego vetorzinhos A, B, C. Como é, o que significa isso aqui? Significa que se eu pegar o A, somar com B, vou até colocar diferente, vou colocar o B primeiro. Então, primeiro o B, onde termina o B, começa o A, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último, tá? É isso aqui. Foi isso que a gente viu. Agora, outra coisa, para apagar tudo, outra coisa é multiplicar um número por um vetor. Né? Deixa eu tirar essa sombra. Multiplicar um número por um vetor. Como é que a gente faz para multiplicar um número por um vetor? Né? Bom, se o número for positivo... Então, o sentido... Bom, eu estou supondo que vocês viram isso em álgebra, tá? Se o número for positivo, esse vetor ou vai ficar mais comprido, ou ele vai ficar mais curto. Sem mexer sem rodar o vetor, sem rotacionar ele. Se o número for positivo, então o sentido do vetor continua. Tá? Se o número é maior do que 1, o vetor estica. Se o número é menor do que 1, o vetor encolhe. Tá? Então, por exemplo, deixa eu colocar um vetor A aqui. Esse vetor A. Qual é o tamaninho desse vetor A? O módulo dele. O módulo dele está bem aqui, ó. Tá? 7 significa que o comprimento dele é 7. É o módulo do vetor. Cadê o vetor 2A? Então, 2A é só pegar o módulo e multiplicar. 2 vezes 7 dá 14. Então, 2 é positivo, tá? 2 é positivo, então não muda o sentido do vetor. Eu só vou esticar ele. No lugar de 7, ele vai ficar com o módulo 14, que é isso aqui. Então, esse é o vetor 2A. Tá? Qual é... Vamos pegar esse outro vetor aqui, 14. Qual é o vetor... deixa eu colocar um outro aqui. Deixa eu colocar 21, pronto. Eu vou multiplicar esse vetor por 1/3. Como é que eu multiplico ele por 1/3? 1/3 é positivo ou negativo? É positivo. Então, o sentido dele não vai alterar. E aí eu vou cortar esse vetor em 3 pedaços. Ou seja, se o vetor todo tem um comprimento de 21, então 1/3 vai ter um comprimento de 7. Tá? Ou seja, não vou mudar o sentido dele, porque 1/3 é positivo, e aí eu vou cortar, eu vou tornar ele 1/3 do que ele era inicialmente. Ou seja, se o comprimento inicial é 21, 1/3 desse negócio vai ser 7. Cadê o 7? Está aqui, ó. Então, esse seria aquele vetor inicial dividido por 3. Certo? Ou seja, sempre que eu pego um vetor, multiplico por um número positivo, então, ou o vetor cresce ou ele encolhe. Tá? Mas nunca muda de sentido, ele nunca muda. Nunca vai fazer isso aqui. Ou ele vai esticar, se o número for maior do que 1,
ou ele vai encolher se o número for menor do que 1, só isso, tá? Então, isso se o número for positivo. Por exemplo, 2A, 10A, meio de A, 1/3 de A, tudo isso é multiplicar um vetor por um número positivo. Então, ou o vetor estica, ou ele encolhe. Tá? Agora, então, isso é a multiplicação do vetor por um número positivo. E se o número for negativo? Se o número for negativo, o sentido do vetor inverte. Ou seja, se o vetor estava para a direita, ele vai para a esquerda. Se o vetor estava para cima, ele vai para baixo, quando eu multiplico por um número negativo. Se o vetor estava para lá, então ele vem ao contrário. Vai ficar ao contrário. Tá? Deixa eu ver se a gente faz isso aqui. Não, é só lembrar isso. Quando o número é positivo, o vetor sempre vai manter o sentido dele. Ou ele vai esticar, ou ele vai encolher. Quando o número é negativo, aí o sentido do vetor inverte. Ele passa a apontar para o outro lado. Tá? Por exemplo, fala. Boa tarde. Então, quando o senhor faz essa multiplicação, na verdade, você está multiplicando as coordenadas do vetor pelo escalar. É isso, né? Só que eu não falei as coordenadas ainda, né? As coordenadas é esse AX. Mas também fica mais fácil visualizar aqui. Certo. Tá, beleza. Essas coordenadas é isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Isso aqui é um programinha. Isso daqui significa que eu estou construindo aqui um vetor. E aqui, isso já, para falar em coordenadas, já que vocês já viram coordenadas, né? Isso aqui será a coordenada x e aqui a coordenada y. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou construir esse vetor. Vai dar 1i menos 2y. Só que aí a gente pode escrever assim, em vez de trabalhar com o i e o y. Mas uma outra forma de escrever esse vetor aqui seria 1i menos 2j. Né? Então, esse vetor que vocês viram em álgebra, isso aqui, assim, 1i menos 2j, a gente pode também escrever ele assim, né? E aí, esses caras aqui são o que o cara falou das coordenadas. Né? Aliás, quem foi que falou isso de coordenadas, cara? Foi o Oscar, de novo. Quem fica? Então, Foi quem, cara? É o Oscar, cara? Oscar. Cara, isso tá estranho. Eu vou começar a olhar aqui. Foi o Oscar. Porque eu tô achando estranho que todo mundo tem a mesma voz do... O Oscar parece esses assombração de filme que cada vez tem uma voz diferente. Eu vou colocar aqui, Oscar. Então, essas coisas, 1 e menos 2 são as coordenadas. Multiplicar um vetor, por exemplo, aqui, ó, a gente pode, eu estou fazendo aqui, fazer um gráficozinho desse vetor. Aqui, ó, né? Vou trocar as coordenadas, por exemplo, olha, 1 no x e menos 2 no y. Então, é por isso que ele está aqui, ó. Para o x ele está para a direita e para o y ele está para baixo. Tem menos 2 no y e 1 no x. Eu acho que vocês já viram isso, né? Então, vamos supor que eu coloque 1 e 2. Como é que vai ficar esse 1 e 2? Aqui, ó. 1 no x e 2 no y. É esse negócio que eu acho legal de usar o computador, porque se eu fosse fazer isso no quadro, ia pegar um outro vetor, por exemplo, menos 1 e 2. Aí está aqui, ó, menos 1 no x e 2 no y. É esse vetorzinho aqui.
o outro vetor, menos 1 e menos 2. Aqui, menos 1 no x e menos 2 no y. E aí, fazendo isso que o Oscar falou, se eu multiplicar o vetor por um número, vamos supor, vou multiplicar isso por 3, como é que vai ficar? É só pegar esses números aqui e multiplicar por 3. Então, vai ficar, aqui vai dar menos 3, e aqui vai dar menos 6. Tá? Então, menos 3 está aqui, ó, menos 3, e menos 6 no y. Tá? Então, ou a gente vê isso dessas formas de coordenadas, ou vê isso como essas setinhas aqui. Tá? Se eu pego um vetor, por exemplo, aqui, olha, quem seria o vetor 2D1? 2D1. Bom, como 2 é positivo, eu vou pegar esse D1 e fazer ele 2 vezes maior. Então, eu vou criar... O D1 tem quantos quadradinhos de comprimento? Tem 5, o outro vai ter 10. Então, esse é o vetor 2D1. Cadê o vetor menos 2D1? Como tem um menos, ele inverte o sinal em sentido, né? Então, ele ficaria para baixo. E com menos 10 de novo, né? De comprimento. 2, 3... 10 iria passar para cá. Então, esse é o vetor menos 2D1. Cadê o vetor D1 sobre 2? D1 sobre 2, ele ia ficar para cá. Cadê o vetor D1 sobre 5? D1 sobre 5 teria só um quadradinho de comprimento. Cadê o vetor menos D1 sobre 5? É um vetor que está para baixo, e aí com um quadradinho só. Tá? Cadê aqui, por exemplo, tem o vetor D3. Então, cadê o vetor 2D3? 2D3 ficaria o dobro desse negócio. Ficaria aqui. Tá? D3 sobre 2. É isso aqui. Menos D3 sobre 2. Menos a metade do D3. Então, inverte esse cara para cá. Cadê o vetor menos D3? Menos D3 está para cá. Tá? Mesmo comprimento, ele só fez rodar. Tá? Menos 2D3. Menos significa que ele inverteu o sinal, o sentido, e multiplicou por 2. Menos 2. Então, ele vai ficar 2 vezes maior, só que com sentido contrário aqui. Tá? Isso eu acho que vocês viram, acho não, eu tenho certeza que vocês viram em álgebra, a gente está só lembrando aqui. Tá? Ou seja, eu vou deixar essas coisas aqui para vocês fazerem como exercícios, vou organizar, porque ainda falta organizar o que vocês têm que fazer, que é para a gente, na próxima aula, já partir a partir daqui, colocar a partir daqui, tá? Então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar um textozinho, vou colocar aqui na nossa área do SIGA-A, aqui, do SIGA-A não, Quem é que ficou de mexer no SIGA-A foi o Elenay, não foi, Elenay? Tu que vai mexer no SIGA-A, né? Isso, professor, eu vou cadastrar tudinho lá. Tá, então eu passo aqui para o Elenay ou para o nosso grupo, desse cara aqui, tá aqui, tá? Passo para o Elenay colocar no SIGA-A e eu coloco na pastazinha o que vocês vão ter que fazer até o próximo sábado, certo? E aí, nota o seguinte, a gente já está na página 25, né? Então, e também a gente está indo rápido porque eu estou supondo que vocês já viram isso em álgebra, né? Tá? Alguma dúvida, alguma observação? Bom, queria só lhe parabenizar pela aula, que foi show de bola. Para mim, vetor é uma das coisas mais sensacionais que existe para a gente estudar. É basicamente isso. Valeu, obrigado, cara. Mas isso não vale ponto. Elenay. Quem falou isso foi Elenay, né? Não, foi o Oscar, professor. Acho que vai mudar para a questão de física agora.
Tá apaixonado ele. Então, pronto, posso desligar aqui, né? Elianai, tu vai pegar a gravação, né? Isso, estou gravando. Vou encerrar aqui, então, a terceira parte, né, da gravação. Ok, então até